Ok. Então, módulo 1 é mesmo aqui os primeiros passos na plataforma Childary. Tá? Portanto, aqui vocês já têm acesso, ou é suposto já têm acesso à vossa conta, entram e terão acesso também à sala ou às salas, porque o perfil de educador pode ter mais do que uma sala associada. E por isso é que também o meu está assim, o projetado está assim um bocadinho diferente do vosso, está bem? Eu vou focar-me apenas numa única sala para ser um bocadinho mais aproximada à vossa experiência, sendo que se tiverem mais do que uma sala, vocês na barra azul da vossa sala têm uma setinha para sair, neste caso do berçário, e entrar noutra qualquer, por exemplo, tem o berçário e a sala de 1 ano, e entramos aqui na sala de 1 ano, ok? Portanto, entrar e sair, na barra azul, setinha para sair, e depois é carregar o nome, ou no consultar vão dar exatamente ao mesmo sítio, está bem? Cada Uhum. está estruturada da mesma forma, os conteúdos é que são diferentes. O berçário tem lá os bebés e os conteúdos da sala dos bebés. 1 ano terá o grupo de 1 ano e os conteúdos desse grupo, ok? Mas a estrutura de cada sala é semelhante. Portanto, entramos por defeito para a sala, para a zona do histórico, sendo que temos aqui mais outras duas zonas, as pessoas e as categorias, está bem? Mas esta é a vossa página de entrada na sala por defeito, vêm sempre cá parar. O que é que temos aqui de informações importantes? Os aniversários, que já vamos ver como é que pomos na nossa criança teste, mas aparecem aqui quando a criança faz anos, está bem? Portanto, se hoje alguém fizesse anos, apareceria aqui o nome e os anos que estão a completar, 1 ano, 2 anos, por aí fora. Como diz o nome, é um histórico, portanto vai estar aqui a história do grupo, ok? Portanto, tudo o que são mensagens enviadas para o grupo todo ou individualmente, avaliações, eventos por aí fora. E depois cá em baixo temos aqui alguns relatórios. Esta zona dos relatórios vamos explorar no módulo 3, está bem? Portanto, só para saberem que está aqui, mas só vamos abordá-la mais tarde. Passando para a zona das pessoas. Ok? Enquanto o histórico é a história do grupo, a zona das pessoas nós consultamos o processo individual de cada criança. Portanto, é mais individualizado, digamos assim, ou a perspectiva que vocês têm é de cada criança, está bem? Por isso, mais cá para baixo, vocês conseguem ver as crianças que eu tenho dentro da minha sala do berçário. É como se eu tivesse assim uma estante, estou a olhar aqui a estante e cada criança tem o seu dossiê, e agora vou abrir o dossiê do Daniel, ok? É mais ou menos esta a analogia que podem se seguir quando pensam aqui na Chaldari para facilitar um bocadinho esta navegação. Portanto, eu agora estou a abrir o dossiê do Daniel e vou ter aqui informações relacionadas com esta criança, cá para baixo, coisas da sala e coisas depois individuais, por exemplo, uma rotina diária do dia 23 de maio, mas só do Daniel, qualquer informação que foi enviada individualmente para o Daniel e por aí abaixo, está bem? Portanto, histórico é uma perspectiva do grupo, pessoas já é uma perspectiva e consulta mais individual. Vou dar só aqui um passinho atrás, mas não saiam da zona das pessoas, porque vamos criar uma criança para experimentar a plataforma. Vamos criar uma criança teste. Enquanto não temos a recolha das autorizações, nós não podemos criar as crianças dentro da plataforma, não temos a autorização ainda preenchida e por isso vamos criar uma criança teste que é para vocês experimentarem as funcionalidades todas e irem também explorando autonomamente. Então venho aqui à nova criança, ok? Pede-me apenas o nome e o apelido. Eu vou pôr mesmo o nome criança, apelido, teste. Vou só pôr a data de hoje, que é para eu saber que é esta que estou a criar hoje, ok? Eu tenho várias crianças teste. Quando vocês já tiverem as vossas autorizações, imaginem do vosso grupo todo, podem adicionar mais linhas, porque assim salvam, imaginem, as 10 crianças de uma vez, as 25 crianças de uma vez de pré-escolar, ok? Portanto, não estejam a fazer isto a conta-gotas. Vamos adicionar o número de linhas que vocês quiserem, colocar os primeiros nomes, os últimos nomes e salvam o número de crianças que é da vossa sala, está bem? Portanto, assim a primeira dica para ser um processo rápido.
Vou salvar, ok? Eu sei que voltamos para o histórico, lá está, é a página por defeito, mas se eu vier aqui às pessoas, então já tenho a minha criança teste do dia de hoje criada, ok? Portanto, criança teste ou criar as crianças verdadeiras, vocês entram na vossa sala, passam para a zona das pessoas, tem lá um botãozinho verde que diz mais nova criança, criam uma ou várias, ok? À partida só precisam do primeiro e último nome. Quando estiverem preparados para adicionar mais informações a esta criança, eu vou utilizar aqui a criança teste, então vamos editar. Tá bem? Temos que carregar o nome da criança ao no consultar. Vamos editar os detalhes. Okay? E aqui temos como se fosse assim uma ficha de processo individual que há muita coisa que é opcional e diz mesmo aqui nesta parte onde vamos escrever opcional. Para o início deste ano letivo, vejam o que é prioritário para o vosso trabalho e das vossas auxiliares, ok? Elas consultam parte desta informação, nomeadamente alergias, restrições alimentares, medicação SOS e notas, está bem? Elas não conhecem as crianças às vezes novas, tal como vocês, então dá jeito a esta cábula de estas coisas um bocadinho mais importantes, principalmente nas crianças mais pequeninas. Então, que batata é que nós vamos fazer aqui com a criança de teste? Vamos pô-la a fazer anos hoje, está bem? Que é para vocês depois também verem e experienciarem ali os aniversários. Então, eu estando no berçário seria uma criança de 2024, se calhar hoje é junho e dia 9, onde é que está? Aqui, pronto. Definir data de nascimento é uma coisa que vocês vão com certeza utilizar. Podem associar uma fotografia à criança se já tiverem, claro que as novas provavelmente só fazem isto um bocadinho depois e mais tarde. Data de admissão também podem colocar, se têm autorização para registro fotográficos e passeios. O identificador externo é o sítio onde vocês colocam o número de processo individual da criança, está bem? Preencher aqui acaba por ser importante quando vocês precisam de tirar relatórios em que este número de processo individual esteja visível, está bem? E lá está, relatórios vemos no módulo 3, mas é aqui que interliga o número de processo individual com esses relatórios. Cartão de cidadão, fiscal, social, de saúde, médico, assistente. Normalmente também colocam aqui o número da apólice do seguro, está bem? Morada, código postal, localidade, alergias, restrições alimentares, medicação SOS e notas. Ok? Vou salvar porque mudei a data de nascimento da minha criança teste. Não tem que fazer tudo de uma vez. É a escola, portanto, são os educadores e é a gestão que organiza estas informações. As auxiliares consultam, mas não mexem, está bem? E isto não está visível para os pais. Estão também numa roda viva de põe e tira informação, que é mais fácil serem vocês a gerirem o processo da criança, não é? Os pais, num processo físico, também não chegam, abrem assim os dossiês e começam a mexer no vosso processo individual, está bem? Impresso. Portanto, os pais aqui também não mexem, ok? Dúvidas até agora? Tenho uma questão. Na mudança de ano letivo, Uhum. é só retirar a criança, neste caso da creche berçário, e acrescentar a sala nova? Então, quando há aqui dois processos, e vou já antecipar aqui esta questão que não é propriamente para vocês este ano, porque Uhum. vocês provavelmente já vão organizar os vossos grupos tendo em conta o próximo ano letivo, mas será uma questão no junho de Não, 2026. até poderemos ter antes. Até poderemos Ok, ter antes essa ok. questão, a meio do ano. Então, a educadora que só tem acesso, vamos imaginar, à sala do berçário e quer colocar a criança na sala de um ano, sei lá, estou para aqui a inventar, não é? E é exatamente aqui nessa gestão de grupos. Retira aqui a sala do berçário e acrescenta o outro grupo, ok? Com transições em massa. Vamos imaginar que um grupo inteiro passa do berçário para a sala de um ano, aí o perfil de gestão consegue fazer isso em massa, ou seja, com todas aquelas crianças ou parte daquelas crianças, mediante a dinâmica, mas já consegue fazer com mais do que uma. O educador consegue individualmente.
ok? Tem que entrar nas pessoas, no criança, editar e ficar a mexer. O perfil de gestão já consegue fazer em mais do que uma em simultâneo, ok? Mas nós vamos ter formação sobre a transição do ano letivo em breve, está bem? Depois faz parte da formação contínua, que vocês já têm acesso, está bem? Mas é uma ótima questão. Sim, eu percebo a preocupação e esta gestão de crianças ser assim o mais rápido e eficaz. Não tem que criar novas, o processo segue a criança, a educadora da sala nova vai ter acesso às informações, não é? Avaliações e o processo da criança anterior, automaticamente, está bem? Não tem que estar a fazer de raiz. E informações sobre a família de cada criança? Também há um local específico? Ok, sim, é a próxima etapa, está bem? Então, editando aqui a criança, vocês colocam a informação que acharem necessário. Quando terminarem, estou aqui a percorrer os vossos passos de recolher as autorizações, adicionam as crianças e depois vão convidar os pais a entrar na plataforma, ok? Quando estiverem prontas para dar esse passo, é aqui no ver familiares de cada criança. Ou seja, cada criança vai ter familiares associados. Bem? Eu vou abrir para vocês verem. Existem dois tipos de familiares dentro da plataforma. Temos os familiares com acesso à Childary e os familiares sem acesso à Childary. Resumidamente, são com acesso à Childary encarregados de educação, são os pais, porque eles têm a plataforma, são utilizadores da plataforma, sem acesso à Childary, tipicamente os autorizados. A avó, o tio, quem está autorizado a ir buscar a criança à escola. Bem? Então vocês têm estas duas listagens, digamos assim, as informações dos encarregados de educação e dos autorizados no mesmo sítio, associados a cada criança. Como é que nós fazemos isso? Então, tenho este botãozinho que diz associar familiar, portanto, quando vocês lá está, quiserem associar, este passo é importante, de associar os pais, está bem? Porque tal como os educadores receberam o convite para aceder à plataforma, os pais recebem de igual forma o convite por e-mail. E é aqui que nós fazemos isso, está bem? Portanto, eu vou associar um familiar e para os pais, porque queremos esse convite, não é? Que eles recebam esse convite, eu preciso adicionar o e-mail deles. Bem? Aqui coloco o e-mail do pai ou da mãe, não interessa, tem que começar por um e-mail. Bem? Eu vou pôr aqui um e-mail fictício, que é de um perfil que eu tenho que é de pai. Vamos imaginar que eu quero adicionar esta pessoa. Ando para a frente, preenchem o que acharem necessário, estritamente necessário, sendo que o obrigatório é o nome e o e-mail, mas o e-mail já fiz no passo anterior. Vejam se há necessidade de preencher o resto, não têm que preencher logo, está bem? Para ver este convite, não têm que preencher logo tudo. E a questão aqui das autorizações, se é contacto de emergência, se não é, por aí. Quando eu salvo, então este pai recebeu um convite a dizer que a educadora Ariana está a convidá-lo para entrar na Chaldari. Tem o link para clicar, adicionam a sua própria password e já conseguem aceder à plataforma e começar a ver as vossas partilhas. Ok? A seguir, posso adicionar a mãe. Vocês não têm limite de familiares que associam a cada criança. Ela pode ter só uma pessoa, o pai, e pode ter os dois pais e 20 autorizados, como acharem melhor. É uma gestão vossa e da família. Então, os familiares com acesso podem ser vários. Podem ser vários. Agora vejam quem é que faz sentido ter acesso às fotografias das crianças, à avaliação. Normalmente são os Sim, encarregados de dois por educação. criança. Sim. Ok. Normalmente ou habitualmente. Está bem? Isso Uhum. depois lá está, são vocês, como vocês têm essa liberdade. Imagino que tem uma mãe que, ou uma família que a avó é assim mega presente e eles querem mesmo que ela também tenha acesso à plataforma. Se tiver tudo ok com a escola, não somos nós que vamos entrar a ver nada, sabe Ok. bem? São vocês que vão gerir também aquele utilizador, está bem? Porque depois Sim, esta pessoa pode fazer comentários, pode ver ou não, entendem? É a escola que sim. vai gerir
aqui estas dinâmicas. Tenho outra questão. Relativamente aos Força. contactos de emergência para cada Uhum. criança, pronto, normalmente também são os encarregados de educação. No perfil de assistentes também têm acesso a esses contactos? Tem, Ok, tem sim. ok. As auxiliares não mexem aqui, mas consultam esta listagem, até porque muitas vezes são elas que recebem nas pontas dos dias ou que entregam as crianças e precisam de saber quem é que está autorizado a vir buscar ou não a criança. Está bem? Portanto, elas não mexem, não editam nada, mas consultam. Ok? Se eu quiser então adicionar a avó Lourdes, vamos imaginar, existe a avó Lourdes, mas ela não é utilizador da plataforma, é só um autorizado, ok? Venho aqui à mesma associar familiar, mas já venho ao sem acesso à Childari. Vou colocar o número de identificação da avó Lourdes, seguinte, e coloco, normalmente vocês colocam o nome da pessoa, o apelido, parentesco para situarem quem é. Se não é contacto de emergência, não preenchem o número de telefone. Profissão, habilitações e morada, muitas vezes também não precisam. Vamos por aqui que não é contacto de emergência, mas está autorizado a levar a criança à escola. Mas mesmo não sendo contacto de emergência, podemos colocar o número de telefone. Se quiserem, vocês Está bem. preenchem o que vos fizer Ok, sentido. ok. Está bem? Se calhar para uma escola sim e para outra escola não faz sentido, portanto é um bocadinho ao vosso critério, está bem? Ao salvar a Ava Lourdes, não vai gerar convite por e-mail, porque eu não pus e-mail em lado nenhum, ela é um autorizado, não vai ter acesso à plataforma, portanto, este é mesmo só para informação da escola e facilitar aqui este tipo de consulta se necessário. Ok? Portanto, gestão, educador e se estiverem a trabalhar também com o perfil de secretaria, conseguem adicionar estas pessoas a cada criança. Assistentes, não. E os pais também não mexem nesta listagem, da mesma maneira que não mexeriam no vosso papel de autorizados. O que eles normalmente fazem é entregam-vos alguma atualização, se quiserem acrescentar ou retirar alguém, não é? Têm que comunicar com a secretaria, ou com a direção, ou com a educadora, mas é a escola que faz a gestão desta informação, tá bem? Por isso é que também conseguimos aqui voltar a editar, apagar e por aí fora, tá bem? Dúvidas até agora? Mais alguma dúvida? Só dar aqui a entrada da Kátia, que entretanto também conseguiu juntar-se a nós. Mais alguma dúvida? Não. Não? Ok. Vou já passar para outro ponto da formação de hoje que tem a ver com as rotinas diárias. A nossa funcionalidade, ou grande funcionalidade das rotinas diárias, é onde vocês vão poder registar a presença da criança, a alimentação, o sono, a higiene, recados e outras questões, mas vou passar para isso especificamente para o registro de entradas e saídas, não é? Das presenças das crianças. Porquê? Quando eu adiciono a Valurdes, não é? No caso de quem não tem acesso à plataforma, aparece a opção de gerar um código QR. Eu vou abrir para vocês verem o que é que acontece, está bem? Então, eu podia pegar neste cartãozinho e imprimir a escola ou nas opções de impressão aparece o guardar como PDF, enviar aos pais para eles imprimirem em casa e entregarem a valores este cartão. Porquê? Porque nós temos duas formas de registar a entrada ou a presença da criança através da Chaldari, com os códigos QR ou manualmente. Ok? Um dá mais trabalho, outro dá menos trabalho. E normalmente vocês utilizam os códigos QR que dá menos trabalho. Tá bem? Nós vamos experimentar, eu vou-vos mostrar o código QR em ação, está bem? Mas já que estava aqui com a Ava Lourdes, eu queria vos mostrar esta opção, que é pessoas que não têm a plataforma no telemóvel, que não têm acesso à plataforma, podem ter um cartãozinho com o código QR, para não vos impedir de utilizar esta forma mais fácil de fazer a presença da criança. Tem validade até 2032, portanto a criança pode começar no berçário e acabar no pré-escolar e o cartão é o mesmo, se a avó não perder o cartão, porque há sempre essa questão, não é? Se acontecer então o extravio do cartão, vocês desativam esse código e voltam a gerar um novo, ok?
Portanto, eu desativei e agora posso gerar um diferente novamente. Está bem? Portanto, a escola pode ser a escola a imprimir, pode enviar como PDF aos pais, se for essa a vossa escolha de gestão. Está bem? Então, como eu estava a dizer, as rotinas diárias, que é onde nós também trabalhamos esta questão das presenças, está na vossa barra vermelha no ícone do relógio. Ok? Portanto, eu chamo-lhe assim uma grande funcionalidade porque tem outras pequeninas lá dentro, não é? Portanto, a entrada e saída é uma, registro de alimentação é outra, sono, higiene, por aí fora. Portanto, vocês têm aqui uma série de bolinhas que podem utilizar, e sublinho podem, não é o têm que utilizar, é podem utilizar. Porque o biberon não vai ser utilizado pelo pré-escolar 2 anos e às vezes já nem 1 ano, não é? Que ele já tem mais de 2 anos do que 1 ano, a esta altura do ano, está bem? Portanto, cada equipa de sala é que vai gerir a utilização destas bolinhas. O que é que faz sentido? Eu registar na criança ou para várias crianças em simultâneo, está bem? Se eu já não tenho crianças que dormem, eu não vou utilizar o ícone da cesta. Não tenho fralda, já não vou utilizar se calhar o da higiene, está bem? Mas eu hoje estou no pré-escolar e amanhã volto para a creche. Pode acontecer, está bem? Principalmente com os auxiliares, que rodam um bocadinho mais. Então, as auxiliares têm esta grande funcionalidade exatamente como o educador. Portanto, o que vocês veem aqui é o que elas também fazem. Está bem? Vejam depois internamente quem é que faz o quê. Isso depois já é da equipa e essa dinâmica de equipa. Então, vamos regressar aqui à questão das entradas e saídas. Temos duas hipóteses: leitor de códigos QR ou manualmente. Vamos ao leitor. Já que eu gerei o cartão da Avó Lourdes, vou-vos mostrar onde é que vocês têm o leitor de códigos QR. Também na vossa barra vermelha, vocês têm um ícone que são 3 tirinhas brancas. Quase parece assim uma sanduíche. Eu chamo-lhe o botão da sanduíche. Okay? É o último, se andarmos tudo para a direita, é aqui o último. Dentro desse ícone, vocês têm a opção do leitor de códigos QR. Okay? O que é que ele vai fazer? Vai abrir a câmara do vosso dispositivo. Se agora, neste momento, se estiverem no computador, abre a câmara do computador. Se vocês estiverem a utilizar um tablet, abre a câmara do tablet. Se estiverem num telemóvel, abre a câmara do telemóvel. Ok? Eu vou abrir para vocês verem que abre mesmo a câmara, neste caso, do meu computador. Está bem? Então, os profissionais, e estou a falar dos educadores e dos educadores também das vossas auxiliares, abrem o leitor de códigos QR no dispositivo que estejam a trabalhar e a Avó Lourdes iria apresentar-vos o código para fazerem a leitura. Ok? Portanto, os autorizados podem ter o cartão, os pais têm a plataforma no telemóvel e vão gerar o seu código no telemóvel. Os pais têm um iconezinho aqui que diz registar presença. Portanto, eles carregam no registar presença e aparece o código QR deles. Estou a tapar um bocadinho só para não fazer já a leitura e vocês verem. Não é? Então vamos imaginar que é de manhã e eu estou a dar a entrada do Daniel. E o pai apresenta-me aqui o código QR. Ele faz a leitura instantaneamente. Está bem? E o que isto provocou foi o registro de uma entrada do Daniel. Neste caso foi às 3h30 da tarde. Foi no minuto, calhou no minuto anterior ao de agora, que são 15h31. Okay? Então isto quer dizer que acaba por ser uma forma mais automatizada. Eu só tenho que ligar o leitor, os pais vão apresentando o código QR. Está bem? Esta dinâmica o que é que permite? Eu não estar preocupada com mais nada, nem a que horas é que a criança veio, nem com quem, nem se assinou, nem se não assinou. Fica já tudo na criança, que fui eu que registrei a entrada, que foi o pai do Daniel que o trouxe, está bem? O dia e a hora. O que é que isto também permite? Se fizer sentido na vossa dinâmica. A escola pode decidir fixar um dispositivo na entrada para os pais ficarem
os códigos e isto ser retirado a tarefa de quem efetivamente está a receber, ok? Já percebi que ali pela expressão da André que poderá ser por aí, não é? É Pronto. normal, por isso é que eu já antecipo estas Sim, questões. porque imagine, é interessante nós escanearmos o código aos familiares que não têm Uhum. acesso ao educabismo, mas pelo menos aos pais nós queremos autonomia no registro de entradas e Certo, saídas. certo, certo, Desculpe. certo. Não faz mal, é isso mesmo. Portanto, eu já estou a antecipar esta questão, está bem, André? Porque sei que funciona muito bem, está bem? Vocês só precisam de um dispositivo móvel, que seja um tablet, que seja um telemóvel. Até conheço instituições que têm um computador, torre, com um ecrã e que tem câmara e que está aberto de manhã. Portanto, a primeira pessoa que chega basta ligar o dispositivo, está bem? Deixa a câmara ligada e os pais vão passando. Tem é que retirar o stand-by, está bem? Do dispositivo em si. Portanto, a única coisa que eu chamo a atenção, Andreia, tem a ver com o tempo de ajuste que os pais também vão ter, ok? Vocês estão a transitar de uma aplicação para outra. Vai haver um período de ajuste, certo? Portanto, eles já são ágeis em aplicações, tudo certo. Mas há diferenças, obviamente. Eles vão ter aqui um período de ajuste. Então, normalmente eu aconselho as escolas aí na primeira semana que os pais são convidados a entrar e tudo mais, deixem a leitura dos códigos QR com pessoas. Porque se eles tiverem dificuldades, eles vão vos falar. Está bem? E depois passem para essa logística de fixar o dispositivo e eles serem autónomos. É só o meu conselho. Se acharem que há essa necessidade, vocês conhecem as vossas famílias, portanto, vejam. Mas assim, a primeira semana, às vezes, podem ter aqui algum receio ou alguma dificuldade e terem necessidade de ter alguém, está bem? Que apoie ali algum bocadinho no registro de entrada e saída. Depois, a partir da primeira semana, eles já sabem, já dominam aquilo. Também é literalmente carregar num botãozinho para gerar o código QR, não é nada de extraordinário, está bem? Mas sabemos que há sempre aqui algum período de adaptação. Mas não tendo a opção, há pouco dei o exemplo do computador, não tendo essa opção, vão estar sempre dependentes de nós para dar entrada ou saída da criança. Porque nós temos sempre Sim. que escanear. Se não quiserem utilizar manualmente, que aí o trabalho é todo do lado da escola, ok? Portanto, os códigos QR permitem-vos aqui uma liberdade de eu não tenho que estar a pensar muito no assunto, ok? Posso Não fixar tem, o não tem que estar a dispositivo na pensar. Ah, está bem, de entrada. fixar, sim. Sim, aí eles vão entrando, vão registando, não precisam de vocês. Eu só estava a dizer a primeira semana de utilização Pois. Não, deles, não, isso eu está percebi, bem? isso eu percebi. Não, estou a pensar é depois a seguir. Que tipo de dispositivo é Não, que nós não. poderemos ter? Um tablet, um telemóvel, desde que esteja ligado Mas não podemos com o ter um tablet à sistema. porta da creche, é um risco de roubo. Não, não, não. Há suportes para fixar esses dispositivos, claro. Ok, ok. Está bem? Sim, Faça assim, Andreia. Quando chegarem a esta altura, fale connosco, que ok. nós damos as indicações de como é que terão de proceder. Uhum, Está sim. bem? Eu Uhum. percebo que já está a antecipar aqui algumas questões, mas ainda falta um Sim, bocadinho desculpe. até realmente precisar de. Não, 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 Sim, é mesmo assim. Por isso é que eu já abordo esta questão, porque eu sei que vocês já estão aqui a antecipar e a ver a vossa dinâmica e como é que poderá ou não funcionar. Está bem? Mas, sendo que ainda falta um bocadinho até começarem mesmo, quando for esta altura, diga-nos, está bem? Peça-nos ajuda, ok? Boa. Então, códigos QR, ligam o leitor, os pais passam o código, há valores do teu cartãozinho, portanto também não se chateiam muito com, se quiserem, com esse registro, está bem? Portanto, os códigos QR acaba por ser mais facilitado. Sobre a forma manual. Manualmente, como é que eu registro a entrada de uma criança? Está bem? Então, manualmente, eu tenho que entrar aqui na bolinha azul para registar uma entrada. Está aqui, é logo a primeira. Vou utilizar aqui a Áurea como cobaia. Vamos imaginar que ela entrou às 9 com a mãe. Ok? E seguinte para guardar. Isto só substitui a folha e caneta, porque o trabalho é igual. Temos que pôr a hora, temos que pôr com quem e tá. Ok?
Por isso é que os códigos QR acabam por ser sempre os favoritos, porque têm outra liberdade. Outra questão, se eu tiver mais do que uma sala associada ao meu perfil, eu posso escolher que sala é que vou dar manualmente a entrada. Os códigos QR, eu posso picar o código de qualquer criança da escola que a informação vai lá parar. Como é automatizado, eu não preciso ter acesso à sala da criança para fazer isso. Manualmente, já preciso ter acesso. Ok? Para me aparecerem as crianças das salas que eu preciso de dar manualmente o registro, seja entrada, seja saída. Ok? Se eu me esquecer de incluir informação de um dia anterior, eu também posso ir fazer rotina no outro dia qualquer. Ok? Provavelmente vou calhar aqui num dia que não te fiz rotinas diárias. Exato. Está bem? Portanto, eu posso ir buscar dias anteriores ao de hoje. Hoje é dia 9. Pronto. Só regressar aqui ao dia de hoje. Está bem? Agora, as outras bolinhas. Vamos aqui à refeição. Vamos começar aqui com o registro do almoço. Por exemplo, vocês têm mais opções. Vão utilizar aquelas que vos fizer sentido ao longo do dia. Está bem? Esta parte do que é refeição, vocês podem utilizar ou não, porque se enviam a ementa para os pais, poderá não fazer sentido as equipas estarem a repetir diariamente a informação. Está bem? É opcional, não têm que preencher. Vou carregar no seguinte para a frente. E aqui eu posso registar como é que foi o almoço individualmente ou fazer igual para todos. Porque vai depender, se calhar um berçário no início do ano faz mais individualmente com mais notas, com mais informação. Se calhar um pré-escolar, ok, a refeição correu super bem para 24, então faço igual para todos e depois quem foi diferente é que vou lá mexer individualmente, está bem? Portanto, às vezes até fazem um mix das duas coisas, no todo fazem igual para todos e depois vem aqui a uma criança que comeu menos bem, alteram e acrescentam notas, se for necessário, está bem? Portanto, vocês têm essa liberdade para todos os momentos da refeição, seguindo para guardar. Se eu quiser acrescentar o lanche, venho aqui aos mesmos espacinhos. Garfo e faca, lanche, diga ou não o que foi o lanche, seguinte, registro o que tenho a registar. Está bem? Depois, vou voltar aqui para trás. Biberão, vou só abrir para verem, mas é muito usado pelo berçário só. Leite, água, por aí. E também notas. Vamos imaginar que a Áurea fez um biberão de leite de 80 mililitros. Posso adicionar as horas se eu quiser ou não. Só usam se quiserem. Seguinte para guardar. A cesta, a mesma coisa, só registram cesta quando em grupos que façam cesta. Podem fazer individualmente, podem fazer igual para todos, que aqui já acho um bocadinho mais difícil vocês utilizarem na cesta o igual para todos, mas podem começar por uma cesta mais, um registro mais individualizado e depois vêm cá pôr o fim da cesta igual para todos, porque começaram ali a abrir as janelas e por aí fora. Vamos por aqui que toda a gente acabou de dormir mais ou menos até às 2h30. Portanto, pode ser sempre um mix entre individual e o fazer para todos, está bem? Veja como é que faz sentido. Podem registar mais do que uma cesta para os bebés, está bem? Vou aqui à higiene, também utilizada para as salas que vos fizer sentido. Podem adicionar horas ou não, está bem? Vejam. Podem fazer o para todos ou não. Podem registar fralda seca, cocó, xixi e ainda têm notas que podem adicionar, se foi uma diarreia, se tinham uma assadura e depois puseram um bocadinho de creme, o que acharem necessário, está bem? Também registam as vezes que forem necessárias. Há escolas que registram toda a higiene, toda a mudança de fralda, há outras que só apontam os cocós. Isso é um bocadinho a vossa utilização, que vocês definem a equipa como fazer, está bem? Depois, aqui os recados. Podem definir um recado igual para todos ou podem definir recados individualmente. Um não invalida o outro, porque eu posso definir um recado igual para todos como
cada criança deverá ter o protetor solar na mochila, por exemplo, agora com o calor, e isto é um recado igual para todos. Ou então posso fazer recados individualmente. Precisa de toalhitas. E esta criança precisa de fraldas. E aí já é individualmente para cada um. Ok? As vossas auxiliares na plataforma não criam mensagens, mas conseguem registar recados. Ok? São duas coisas diferentes. Mensagens é uma própria funcionalidade que está aqui no vosso lápis. Os recados é uma microfuncionalidade dentro das rotinas diárias. Okay? Por último, temos aqui as ocorrências em que eu posso registar a administração de medicação, um acidente, uma febre súbita, outra situação qualquer. Posso fazer um igual para todos, podem fazer individualmente, têm muito espaço para escrever. Houve uma queda, telefonaram à saúde 24, têm indicações de acompanhamento daquela queda, escrevem tudo. Os pais têm acesso, os pais daquela criança têm acesso, vocês têm acesso, a direção tem acesso, toda a gente que interessa ter a informação tem a informação necessária. Está bem? Por último, dentro aqui da vossa página inicial das rotinas diárias, vocês têm aqui alguns ícones no fundo, digamos assim, da página. Isto quer dizer que a criança está na escola, bem? Tem um registro de entrada, as outras não. E temos também aqui o Daniel, bem? Esta bolinha, se estiver verde, quer dizer que a criança está a dormir. Este ícone com o bonequinho é novamente a lista de familiares associadas à criança. Normalmente as auxiliares utilizam aqui, com mais frequência do que do outro lado das pessoas. É mais rápido. Eles normalmente estão a trabalhar aqui, então é aqui que vão consultar. E por último, o ID informação é todo o registro de rotina que eu fiz até à hora de agora, no quarto, para as 4. Okay? Os pais vão recebendo aquilo que vocês vão fazendo, está bem? Mas só recebem notificação de um registro de entrada ou de um registro de saída da criança por motivos de segurança. Ok? Eles recebem entrando na plataforma, conseguem ver o registro da rotina diária, mas notificação, portanto a bolinha e o plim, não é? Se eles estiverem com som, o telemóvel com som, só quando existe uma entrada, porque pode não ser com eles, ou uma saída, porque pode não ser com eles, não é? Portanto, sinalizando aqui que a criança está a sair da escola. Ok? Colegas, dúvidas aqui sobre as rotinas diárias, que eu sei que é assim muita informação de repente, mas não é nada fora daquilo que vocês já fazem diariamente. Eu tenho uma dúvida. Força. À medida que nós vamos inserindo informação nos registros diários, nós salvamos, a partir desse momento a família recebe automaticamente essa Sim, informação? sim, mas não Ok. registra notificação. Notificação foi aquilo que eu Entrada, quis etc. referir. Sim, 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 Uma coisa sim. é a notificação, outra coisa é ter acesso à informação. Se eu entrar Uhum. agora como pai do Daniel, espera aí que agora eu vou fazer essa batata para vocês verem. Onde é que anda? Aí. Não era isto que eu queria fazer. Que é este. Ok. Se eu entrar agora como pai do Daniel, a última coisa que foi partilhado comigo foi a rotina diária dele, que foi o que tivemos a fazer agora. Ok? Portanto, o que vai estar no topo do meu feed é o mais recente, que é a rotina do Daniel, e tivemos a fazer isto agora. Mas notificação eu só recebo quando a rotina diária é criada ou quando a criança vai embora da escola. Porque pode não ser com aquele pai, pode ser com a avó Lourdes. E eu estou no trabalho e sei que o meu filho acabou de sair da escola, que era suposto a avó Lourdes ir buscá-lo. Ok? Portanto, notificação é uma coisa, conseguir ver a informação é outra. Bem? Porque é que eles não recebem notificação de tudo o que vocês fazem?
porque nós tínhamos isso e os pais queixaram-se todos que era demasiadas notificações. E nós retirámos. Ok? Portanto, é mais por isso. Por questões de segurança, mantivemos estas duas notificações. Ok? De entrada e de saída da escola. Aproveitam para ver como é que é a aplicação do lado dos pais. É um bocadinho semelhante à vossa, no sentido dos ícones das funcionalidades. Eles podem consultar tudo e andam cá para baixo e fazem scroll e veem aquilo que vocês vão partilhando por ordem cronológica, ou então podem querer só ver mensagens, só ver registros, só ver avaliações e depois também podem pesquisar por criança se tiverem mais do que um filho, está bem? Portanto, conseguem ver. Nessas mensagens que entram, por exemplo, tem aí a Uhum, barra azul com o seu nome, Ariana, e depois em baixo tem a descrição da rotina da criança, do que aconteceu. uhum. Aí não tem nenhuma data, pois não? Assim, Está à aqui, primeira vista. Está aí em baixo, ok. Ok, está aqui em desculpa, baixo. estava a passar muito rápido e não estava a conseguir Não ver. faz Ok, mal, não ok. faz mal, está Não, sempre cá em baixo a estou a data. imaginar uma criança que se ausenta algumas vezes. Isso vai estar de seguida, mas os dias não estão de seguida, por isso é que eu estava a perguntar. Sim, Ok. porque se eu só publicar para o Manel uma vez por semana, porque é as vezes que Uhum. ele vem, vai ter a data Claro, claro. da Só que foi muito rápido e publicação. eu não estava a ver. Ok, Desculpa, obrigada. desculpa, não foi Não, não sem, tem foi mal, sem tem mal. querer. Tem mal. Era só para vos dizer que há essas duas possibilidades, está bem? Portanto, eles podem querer pesquisar por criança, por período de tempo, por tipo de documento que estão à procura, por aí, está bem? E criar mensagens. Portanto, acaba por ser uma coisa muito simples do lado deles. Regressando ao nosso lado, profissionais, deixa-me só agora fazer esta troca. Em termos de rotinas, há mais dúvidas? Tudo ok? Por último, vamos então abordar aqui a funcionalidade da mensagem, está bem? Portanto, este módulo foca-se principalmente nos vossos primeiros passos de utilização, que é adicionar as crianças, adicionar os familiares e começar a comunicar com os pais, nomeadamente com as rotinas e com a mensagem. Okay? A mensagem pretende-se que seja uma comunicação mais institucional para substituir o e-mail ou o vosso grupo do WhatsApp, não sei o que é que tinham antes, mas é mais institucional, digamos assim, porque as atividades que vocês fazem com os meninos, vocês utilizam o registro. Está bem? Então, eu vou à barra vermelha, seleciono o lápis, vou iniciar uma mensagem. Eu, enquanto educadora, posso criar uma mensagem igual para o grupo todo. Posso definir uma criança ou um conjunto de crianças dessa sala. Okay? Enquanto gestão, a gestão tem acesso a todas as salas. A gestão pode definir o acesso à visibilidade geral e selecionar mais do que uma sala para enviar a mesma mensagem. Vamos imaginar, a gestão envia a ementa do pré-escolar, seleciona as salas do pré-escolar e a mensagem só faz uma vez e envia para cada sala, está bem? Para enviar uma mensagem para toda a escola, seleciona o edifício grande geral. E aí não discrimina se é pré-escolar, se é creche, é mesmo todo, para todos os grupos que vocês têm na conta, tá bem? Eu vou fazer enquanto educadora. Vamos selecionar aqui o grupo todo. Seguinte. É bastante semelhante a um e-mail, portanto eu preciso de um título, se quiser anexos e o corpo da mensagem, tá bem? Então vamos imaginar aqui o lembrete do feriado. Se calhar às vezes é preciso. Lembrete, feriados. Podemos adicionar uma imagem, a Word, PowerPoint, Excel, PDF, os formatos típicos que vocês utilizam e depois adicionar a mensagem. Caras famílias, relembramos que esta semana, nos dias 10 e, no meu caso, 13 de junho, a escola estará encerrada por gozo de feriado nacional e municipal, no meu caso,
Não sei de onde é que vocês são, mas nós gozamos aqui o feriado de Lisboa. Cumprimentos. Pronto, qualquer coisa assim do género. Quem diz isto diz outra coisa qualquer, está bem? É ementa. Vão ter a festa de final de ano, precisam de relembrar os pais que é para trazer a t-shirt branca com os calções de ganga, sei lá. Este tipo de comunicação, está bem? A categoria. E porquê é que existe aqui esta opção das categorias? Então, lembram-se inicialmente na formação quando eu estava a falar de vermos os dossiês de cada criança e utilizei essa analogia? Vamos manter a analogia do dossiê, ok? Então, eu sou uma educadora de uma sala, tenho o meu dossiê de sala, que é Child Diary. Okay? Estou aqui na minha sala a enviar uma mensagem para a minha sala. As categorias são os separadores desse dossiê. Então, se eu afixasse este papel de lembrete, quando o aguardasse, ia guardar em que categoria, em que separador. Ok? É assim que funcionam as categorias na Child Diary. E eu tenho 2 recados. Gestão. A gestão é quem cria novas categorias, porque a Child Diary já vem com algumas, muito genéricas para a vossa utilização inicial. Mas depois cada escola tem a organização da sua documentação, não é? Então, a gestão de cada escola pode criar uma nova categoria e tem a obrigação de manter esta listagem atualizada. Para quê? Para as educadoras poderem utilizar a listagem e as categorias certas. Ok? Portanto, eu, enquanto educadora, vou criar conteúdos para a minha sala e se imaginarmos uma instituição com 10 salas, são 10 educadoras a criar conteúdos ao longo do ano e é muita coisa para estar desarrumada. Não é? Imaginem que vocês arrumavam, mas sem separador. E depois, como é que encontravam? Tinham que andar a folhear tudo, folha a folha. Não dá, não é? Não dá para ser assim. Então, as categorias servem para organizar os conteúdos que vocês criam dentro da Child Diary. Portanto, eu, enquanto educadora, tenho mesmo que utilizar as categorias para organizar conteúdos. Está bem? A gestão tem aqui o dever de manter a organização atualizada e definirem essa organização. Está bem? Portanto, a gestão tem a possibilidade de criar novas categorias. Ok, para uma escola faz sentido uma organização e para outra escola faz para outra organização. Está tudo certo. Está bem? Se calhar eu punha no calendário escolar esta mensagem, ou períodos de encerramento, ou o que quer que vocês queiram chamar, está bem? Depois, a gestão tem a possibilidade de enviar informação para grupos e deixar a mensagem visível para os pais e educador do grupo que definiu, ou para os pais e para a secretaria, porque é uma questão do pagamento da AEC, do que quer que seja, ou fica só entre os pais e a direção. Os educadores não têm estas opções, está bem? Portanto, enviam para os pais, a direção vê sempre tudo o que está dentro da plataforma. Por último, não mais importante, a partilha separada quando estamos a enviar uma informação para mais do que uma criança em simultâneo. E quando selecionamos um grupo, estamos a selecionar mais do que uma criança, não é? O que é esta partilha separada? Então, se eu não ativar a partilha separada, vai ser uma única publicação e se eu deixar os comentários ativos, os pais vão todos comentar na mesma publicação. Logo vê os comentários uns dos outros. E eu posso não querer. Se eu ativar a partilha separada, é como se fizesse assim uma série de fotocópias e vai individual para cada criança. Ok? Então, na prática, como é que vocês utilizam isto? Ou como é que nós vemos os utilizadores a fazerem? Quando precisam de uma resposta dos pais, fazem a partilha separada sim e comentários ativos. E depois recebem individualmente o feedback da família. Quando é este género de comunicações assim um bocadinho mais... é uma comunicação, era a mesma coisa que vocês tivessem fixado e não precisam de uma resposta dos pais. Normalmente não ativam a partilha separada, mas bloqueiam os comentários, porque não querem ou não precisam do feedback dos pais ou não querem interação entre eles. Ok? Então, na verdade, vocês têm a faca e o queijo na mão. Vocês é que sabem quando é que querem partilha separada ou não, ou quando é que querem os comentários ou não. Está bem? Em tudo que criam,
em termos de conteúdos na Tchalari. Vocês é que decidem. Portanto, uma única partilha sem comentários, porque é informativo. Eu não preciso do feedback dos pais. Ok? Eu vou simular uma com partilha separada para vocês verem a diferença, que assim acaba por ser um bocadinho mais perceptível. Então eu vou enviar uma mensagem exatamente da mesma maneira. Vou por aqui. Confirmação de presença na primeira semana de agosto. Vamos imaginar que vocês só estão abertos na primeira semana de agosto, mas precisam de saber que crianças é que vão frequentar. Na verdade, não é? Caras famílias, estamos a proceder ao levantamento do número de crianças que irão frequentar na primeira semana de agosto. Por favor, respondam em comentário até, sei lá, até ao final desta semana. Para vocês gerirem o vosso pessoal. Por exemplo, não é? A direção. Isto podia ser a direção a enviar. Categoria, sei lá, aquele período de encerramento, calendário escolar, o que quer comunicação com as famílias, o que quer que queiram chamar. Neste que eu preciso de resposta deles, eu já fazia partilha separada sim e não desativava os comentários, deixava ou não aqui selecionado. Portanto, desativar comentários, não, eu quero os comentários ativos. Ok? E o que é que ele faz? Basicamente, cria-me a mesma mensagem, mas uma para a Áurea, outra para a criança teste, outra para a criança teste, outra, porque eu tenho muitas crianças de teste, ignorem, está bem? Outra separada para o Daniel, outra para a criança teste 2, outra para o João. Então, os pais do João vão comentar aqui, em separado dos pais desta criança que vão comentar aqui. Ok? É isto, a partilha separada. E ninguém vê quem confirmou, quem não. É a educadora e a direção que vem, neste caso. Ok? Aqui a partilha separada, que acho que acaba por ser o mais importante, deu para perceber a diferença entre uma coisa e outra? Há dúvidas? Eu tenho dúvidas, mas não estou a conseguir formulá-las, porque eu fiz aqui uma tabela. Eu fiz aqui uma tabela de dupla entrada, com partilha separada, sim, não, comentários, sim, não, e estou a tentar perceber o que é que encaixa dentro de cada um. Ok? Mas isso tem a ver com a utilização e com aquilo que vocês vão Ok. precisando à Sim. Não, os medida que exemplos vão são bons. criando conteúdos, porque vai depender muito. E Ok. vai depender da dinâmica que vocês querem ter com as famílias. Eu tenho escolas, por exemplo, que no início do ano letivo criam uma mensagem a perguntar como é que foi, se querem partilhar como é que foi as férias, e é um único para toda a escola, e os pais vão tendo uma dinâmica nos comentários e está tudo certo. E Ok. depois há outras escolas que, se ouvirem isto, ficam de cabelos em pés porque não dá mesmo. Está tudo certo. Entendem? Portanto, é mesmo situação a situação. O que é que faz sentido? O que é Ok. que eu quero? Eu quero feedback dos pais e quero que eles vejam o feedback uns dos outros. Então eu vou decidir mediante aquilo que eu preciso. Então imagine, deixa-me só ver Sim. se eu, com este exemplo consigo. Imagine, eu quero fazer uma salada de fruta e quero que tragam frutas, mas quero que digam nas respostas, nos comentários, Uhum. que fruta é que vão trazer. Então, isto eu posso fazer uma partilha que não é separada, porque vai Uhum. para todos, mas Uhum. quer resposta. Pode ser Sim, isto, e se não se importar que eles vejam as respostas uns dos outros para não trazerem certo? fruta Não, igual, exato, o aí não objetivo era há esse. problema, Ok, ok, entendo. ok. Outra coisa é, por exemplo, isto que já tem a ver com férias individuais de Sim, cada uns, sim, não é? E aí já faz sentido ser uma coisa ok, privada, digamos assim, mas que eu preciso de resposta na mesma, ok, ok? ok. Obrigada. Outra coisa são informações meramente informativas. Uma ementa não precisa dos comentários abertos, não é? Relembrar o período de encerramento, não precisam de comentários abertos, porque isso já está a ser discutido, eles assinaram, tomaram conhecimento,
já há montes de tempo que têm esta informação, mas dá sempre jeito de relembrar, não é? Portanto, há coisas informativas que vocês não precisam de resposta. E os pais, se tiverem dúvidas, eles criam mensagens para o educador e para a direção. Portanto, eles têm a maneira de chegar a vocês. Está bem? Aqui é mesmo esta questão de o que é que eu preciso enquanto escola. Está bem? Enquanto escola, enquanto educador, o que é que eu quero, que dinâmica é que eu quero, o que é que eu preciso. Bem? Quando vocês cortam os comentários, vocês têm sempre um relatório de quem viu. Ou seja, porque mesmo havendo comentários, há sempre famílias silenciosas, nem colocam gosto, nem comentam. Mas vocês precisam de garantir que a informação chegou lá. Então, se aquele utilizador viu a mensagem, mesmo não tendo interagido com vocês, deixam um rastro. E vocês, no relatório de quem viu, conseguem ver que a Maria Santos viu esta mensagem no dia 9 às 5 da tarde. Ok? Os pais não têm isto do lado deles. Se enviam uma mensagem para vocês à meia-noite e vocês calharam de ver, espero que não, mas calharam de ver, eles não conseguem perceber que vocês já responderam no dia a seguir, mas viram à meia-noite quando eles enviaram. Está bem? Mais dúvidas? As assistentes não podem visualizar nenhuma destas mensagens. Depende. Como é que Ok. vocês definiram o perfil delas? Vêem mensagens ou não Pois vêem é, sim. mensagens? Certo. Depende do que Mas a escola também escolhe para o perfil de assistente. sim. Porque imagine, há mensagens que eu não me importo para que ela saiba que eu já mandei às famílias. É uma forma também dela ter conhecimento. Não há Mas há forma de outras. discriminar. Pronto, É ok, está bem. geral. Ou Eu vê tinha ou não ficado com vê. essa ideia, Está eu tinha bem? ficado com essa ideia na outra Sim, sim, formação de sim. direção. Está bem, está bem. Uhum. Ok. Ou vê ou não vê. Está bem? Não há aqui forma de discriminar. Esta é para assistentes. O que vocês veem de discriminar é quando a direção cria para outros grupos que têm educadores lá dentro e quer deixar para o educador ou não. Porque eu, enquanto direção, não tenho um canal privado para os pais. Imagino que há aqui um problema qualquer com um profissional. E eu estou, enquanto direção, em comunicação com a família. Não quero que esse profissional veja esta comunicação, está bem? A direção tem sempre que ter um canal privado de acesso aos pais, está bem? Mais dúvidas? Ok. Por hoje estamos, está bem? Já batemos aqui os conteúdos todos. A próxima formação, módulo 2, documentação pedagógica, eu queria vos dizer quando é que é, sem dizer asneiras, Eu porque esta acho que semana não é dia está aos soluços. 24. Eu acho que é dia 24, porque eu acho que me A inscrevi próxima nessa. é no dia 11 às 3 da Ah, tarde. ainda A há vossa outra. em Ok. específico, não sei. Ok, eu acho que me Também temos inscrevi na o de módulo 24. 2. Também há módulo 2, dia 17 às 10 e Pois, realmente às 3 da tarde, o próximo às 3 da tarde é, depois desta semana é o 24. Mas também pois tem foi essa. amanhã. Tá bem? Amanhã não, perdão, Na quarta. quarta. Eu estou baralhada com tantos feriados esta semana. Portanto, inscrevam-se, está bem? É o próximo módulo para vos fazer sentido. Qualquer dúvida, entretanto, vocês têm sempre um botãozinho de ajuda dentro da aplicação que podem recorrer para fazer alguma dúvida. Está bem? Até lá. Ok? Colegas, obrigada. Vou-vos enviar os certificados. Bom feriado. Amanhã. Um beijinho. Obrigada, Até à Inês. Bom Obrigada, próxima. feriado. igualmente. Beijinhos. Adeus, adeus. Com Bom licença. trabalho.